Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta quinta-feira. Nós estamos dando sequência no app, o Acordando para o Propósito. Aliás, você já instalou o Acordando para o Propósito na sua vida? Você já instalou o app na sua vida? É muito fácil. Você se inscreve no nosso canal, aciona o sininho das notificações e durante aqui, você aprendendo, refletindo no nosso vídeo, curtir, comentar e compartilhar. Essas ações garantem com que você esteja com o app instalado na sua vida. É gratuito, você pode fazer isso e não tem custo algum. E dessa forma você passa a ter aqui a vinculação de diariamente estar conosco aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos bem perto do fim do mês de março, onde nós estamos tratando sobre a temática organização. E muitos aprendizados aqui importantes sobre organização, sobre o zelo, sobre o cuidado, como que nós glorificamos a Deus através de todos esses aspectos relacionados à organização nas nossas vidas. E hoje eu queria falar sobre algo interessante. Na verdade, a gente nunca prioriza aqui trazer teorias, né? A gente fala sempre que nós trabalhamos com a Bíblia, que é a palavra e que é a verdade, mas existem coisas interessantes dentro das teorias que são bem alusivas ao que a Bíblia fala. E você vai ver, eu hoje vou deixar o versículo para o final aqui da minha reflexão e daquilo que eu vou falar para vocês. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre a teoria das janelas quebradas. Se você já escutou falar sobre a teoria das janelas quebradas, coloca aqui nos comentários, ou se você nunca escutou também, você coloca aqui. Pô, pastor, isso é novidade para mim, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E não faz muito tempo, aqui no Brasil, nós tivemos um caso interessante de um prefeito que ele tentou aplicar essa teoria, né? Ele, na verdade, aplicou. E foi algo assim que impressionou as pessoas no início do mandato dele, porque literalmente ele aplicou essa teoria e viu isso na prática acontecer. Eu não vou aqui citar o nome do político, mas ele aplicou isso e foi de fato algo muito evidente em relação ao que ele estava utilizando. E o mais interessante é que isso gerou um resultado, pelo menos inicial, para aquilo que se propunha a aplicação dessa teoria. Eu estou falando para vocês sobre a teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas. Eu vou, em suma, aqui dizer para você que a teoria das janelas quebradas, ela apresenta uma ideia do seguinte: olha, o descuido com pequenas coisas pode abrir o espaço para uma desordem maior. Então, o descuido com pequenas coisas pode abrir um espaço para uma desordem maior. Aí, de onde que surge essa teoria? Eu até anotei aqui, James Wilson e George Killing eram dois criminologistas. E na década de 1980, eles trouxeram essa perspectiva, essa teoria, pelo seguinte: eles sugeriram, de acordo com a experiência até mesmo do trabalho deles, que os sinais de desordem e negligência em um ambiente incentivavam os comportamentos negativos e aumentavam a criminalidade. Então, os sinais de desordem de um ambiente incentivavam o comportamento negativo e aumentavam a criminalidade. Então, qual é a explicação disso daqui? Qual é a ideia central? Lembra que eu falei sobre os descuidos com as pequenas coisas? Então, dentro dessa teoria aqui, James Wilson e George Killing, criminologistas, na década de 80, eles entenderam o seguinte: olha, se há pequenos sinais de desordem e eles levam a problemas maiores, o que nós precisamos fazer? Os primeiros sinais de desordem precisam ser acessados por nós para ordená-los. Então, a ter as primeiras percepções de alguma desordem, nós precisamos fazer o quê? Precisamos sanar. Então, o exemplo que eles
sempre abordaram sobre isso é o seguinte: imagina, por exemplo, você está numa rua e nessa rua tem diversos prédios. E ali existe um primeiro momento de um ato de vandalismo, por exemplo. E ali quebra as janelas de um determinado prédio. E aí o que acontece? Ninguém conserta aquela janela ali. Ninguém faz nada de diferente em relação àquela janela ali. Aí o que vai acontecer? A percepção é de um descaso. Isso vai abrir porta para outros vândalos, por exemplo. Aqui já me parece que não tem nenhum tipo de ordem. Então, abre-se o espaço para mais desordem. Então, aquele espaço ali dá uma ideia, uma perspectiva para as pessoas, até mesmo para quem não é vândalo, de que naquele espaço ali ninguém se importa com o cuidado, com a ordem. E isso pode ocasionar outros atos de desleixo ou de vandalismo. Então imagina isso você colocando em prática aí, por exemplo, na sua vida. Aos primeiros sinais de uma desordem, de um descuido, de uma irrelevância com área importante da vida, o que vai acontecer? Você precisa agir de imediato. Eu tenho exemplos na minha casa de coisas, por exemplo, que eu posterguei de fazer e que elas perduram, porque eu passei a dar irrelevância para aquilo dali. E aí o que aconteceu? Eu entendi que em alguns momentos, outras ocasiões, eu acabei deixando de fazer porque eu já estava relevando. Se aquilo ali em algum momento eu dava importância, passei a não dar e eu deixei sem fazer aquilo dali, então houve um acúmulo de um descuido. Então com o tempo essa degradação do ambiente, a degradação de algo que nós deixamos de fazer vai ocasionar algum tipo de circunstância mais grave para as nossas vidas. Então, por exemplo, eu quero aqui deixar exemplos para vocês. Se você começa a deixar pequenas bagunças acumularem na sua casa, roupa suja, louça suja, objetos espalhados por todo canto, que você deixar aquilo dali, você não se importa, o que vai acontecer? Você vai, ao invés de ter uma casa organizada, você vai instalar na sua casa um ambiente de desordem. Por exemplo, você trabalha, o teu chefe determina prazos para você, ou você tem obrigações que você mesmo se imputou, e aí você deixa com que aquelas tarefas não sejam feitas. O que vai acontecer? Um empilhamento de prazos que vai trazer uma desorganização, e por conta desse descuido, pode levar você para uma vida de baixa produtividade, inclusive de coisas essenciais para a tua vida. E se você pensar nisso na sua vida espiritual, por exemplo, pequenas disciplinas. Eu oro quando eu quero. Eu leio a Bíblia quando eu bem entendo. Tá bom. Então essas pequenas aberturas de desleixo e de descuido com a sua vida espiritual pode levar você a uma falta de comunhão com Deus e acabar levando você a gradualmente se afastar de Deus. E aí eu disse para você que eu terminaria falando para você sobre a Bíblia. Então quando a gente lê a Bíblia, óbvio que a essa altura aqui da nossa jornada, no Acordando para o Propósito desse mês de março, você já entendeu como que esse assunto ele é um assunto bíblico. E a Bíblia fala sobre isso. O Salmo 42, verso de número 7, na parte A, diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Qual é a ideia aqui? Uma vez que se abre a porta para algo negativo, para um descuido, para uma desorganização ou para qualquer outra coisa ruim na sua vida, na verdade você está chamando toda uma sequência de situações ruins para a sua vida. Então a abertura de um abismo vai chamar outro abismo. Portanto, manter a ordem, corrigir as nossas vidas nos pequenos detalhes, nos pequenos problemas, de uma maneira mais imediata, vai evitar que a gente venha degradar as nossas vidas no âmbito da desorganização, no âmbito da nossa irresponsabilidade. Nossa responsabilidade está em viu uma demanda, desorganizou algo, houve alguma situação de desordem, desorganização, eu trabalho para de imediato cumprir. É a mesma coisa com os prazos. Ao invés de você deixar os prazos para o final,
passe a fazer com que aquilo seja apenas um marco que finda a possibilidade de feitura de alguma coisa. Mas faça isso quase que de imediato. Você viu a primeira oportunidade de fazer? Faça, principalmente se isso tiver importância. Eu, na sequência, vou ensinar algumas coisas para vocês em relação aí à agenda, em relação à organização dos seus afazeres, dos seus compromissos, e eu creio que vai te ajudar. Mas fique aqui com o que a palavra diz. Salmo 42, verso de número 7, parte A. Um abismo chama outro abismo. Portanto, coloque isso em prática na sua vida. Tenho certeza que vai ser bênção. Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo hoje no Acordando para o Propósito. Dar os parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nos encontramos aqui, querendo Deus. Um forte abraço.